Então, pessoal, conforme prometido para vocês no início do vídeo, eu iria gravar agora falando para vocês o porquê de fazer esse serviço, né? De retirar esse material, qual o nome dele, como ele é conhecido popularmente, qual o nome técnico, o nome científico, certo? E quais os benefícios, né, para a salina pela retirada, qual o uso desse material. Então, vamos lá. Estou aqui dentro de um evaporador, certo? Esse evaporador, ele era conhecido popularmente como chocador, certo? Era o local onde a água ficava até atingir 25 graus de salinidade. Daqui, a água sai para o cristalizador, certo? Então, hoje a gente chama esse tanque de evaporador. Não se chama mais de chocador, certo? Chocador era o nome popular que está sendo esquecido, né? Está sendo usado evaporador, né? Porque toda a área da salina daqui para trás, né? Produção de água. Então são tanques que evaporam a água para que a salinidade aumente até atingir o ponto ideal de cristalização, que seria 25 graus de salinidade. Então daqui ela vai para os cristalizadores. Mas vamos falar sobre esse material, né? Por que eu estou fazendo essa retirada desse material? O nome desse material, pessoal, científico, é sulfato de cálcio. O nome técnico, gipsita. E o nome popular, carago. Certo? Então, o carago, ele é decantado quando a água está sendo fabricada até chegar a seus 23, 24 graus de salinidade. Então, entre os 15, 17, até os seus 23, 24, a água vai decantar esse rapazinho, sulfato de cálcio, que se chama de carago. A produção dele é de 1 centímetro por ano em uma salina, enquanto que o do sal, você consegue aí 30, 35 centímetros de sal, até 40 centímetros de sal por ano, dependendo da salina, dependendo do manejo da água, você consegue aí essa de sal, essa lâmina de sal. A gente chama de laje. Mas vamos falar desse rapaz. Esse rapaz, se você olhar, a coloração dele é marrom. Então ela não absorve tanto calor. Isso torna o tanque frio, certo? Ele não absorve tanto calor, então a água acaba retardando a sua evaporação. Mas aqui, vocês podem olhar que isso aqui já é sal, certo? Isso aqui já é sal. Bom? Então, o que aconteceu? Eu retirei o carago daqui, ficou só na lama, e a lama, ela é preta, faz com que absorva mais calor, aqueça mais o chão, e a água evapore mais rápido. Então, essa água que está aqui, que foi evaporada, já está formando sal. Então, ela já atingiu aí seus 25 graus de salinidade. A gente chama de coalhar, ela já está coalhando, né, já está criando sal. Então, esse rapaz, ele atrapalha a produção de sal, né? Por quê? Porque ele retarda o aquecimento da água. A água não aquece tão bem quanto na lama, pretinho, então absorve muito calor. O carago, né, o gipsita ou sulfato de cálcio, como você queira chamar, ele tem algumas formas de ser produzida. Isso vai depender da temperatura e da pressão que está exercendo sobre ele, e ele pode adquirir algumas formas. Ele tem alguns cristais muito bacanas, certo? Infelizmente, ele não é um cristal tão precioso, porque ele admite, certo? Durante a sua formação, a entrada de impureza no seu cristal, certo? Então, ele acaba tornando um cristal sujo em algumas partes. E isso não dá valor ao material. E outro detalhe também com relação ao cristal é que ele não tem como ser lapidado, né? Por quê? Porque quando você começa a tentar lapidar, ele começa a quebrar, certo? Em escamas. A gente chama de escamas porque a formação do cristal é feita por camadas. Então, quando você começa a esmerilhar, ela começa a quebrar em camadas. Ele não permite ser lapidado. Certo? Outro detalhe é e esse material? Se faz o que com ele? Joga fora? Ele serve para alguma coisa?
né? Pode ser vendido. Para que serve esse material? Já que ele atrapalha na produção de sal, entre aspas, então, para que ele serve? Bem, pessoal, esse material ele pode ser usado para a fabricação de gesso, certo? É o mesmo gipsita das jazidas encontradas mundo afora, né? Então é o mesmo material. O sulfato de cálcio ele pode ser usado para a fabricação de gesso. Aqui nas salinas artesanais, nós usamos eles apenas para as paredes. Por quê? Porque aqui é lama e ele não é solúvel. Ele não derrete, digamos assim, na água, certo? Ele é resistente à água, enquanto que o sal não. Você colocou dentro da água, o sal se dilui, né? Então a gente coloca ele na parede, para revestir a parede, permitindo que no inverno a gente possa andar sem escorregar, sem atolar nas paredes, né? Porque no verão as paredes são muito duras, mas molhou, elas ficam mais mole do que sabão. Então assim, a gente usa esse material aqui para as paredes. Mas e as salinas grandes, as salinas mecanizadas, já que a produção é bem maior, o que é feito com esse material? Bom, esse material nas salinas mecanizadas elas também pode ser usado nas estradas, né, para caminhão andar por cima. Então ele aguenta um bom peso, ele tem uma resistência como um asfalto, certo? Então ele pode ser usado nas salinas e é usado em algumas salinas para as estradas. A outra utilidade dele é ser vendido. Hoje, fábricas de cimento estão usando ele na sua composição em fabricar o cimento, né? Eu vou mostrar agora para vocês alguns cristais, né, dele, alguns modelos, alguns tamanhos, vou mostrar as impurezas, vou mostrar vários detalhes desse carago para vocês. Um carago de uma salina artesanal, um carago de décadas, né, dentro de uma salina, carago de 1 ano, carago de 10 anos. Vou mostrar para vocês aqui algumas formações, alguns cristais interessantes, para que vocês vejam como é legal esse carago. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui algumas peças, né, em formatos diferentes do carago. Então aqui é o primeiro ano do carago, né, quando ele está na sua formação inicial. Vocês podem ver que aqui tem aproximadamente 1 centímetro, né, da sua formação. Aqui essa pedra foi retirada de uma salina mecanizada e ela tem 7 anos. Essa pedra você pode contar, né, por essas linhas aqui, ó, pretas, que existe na peça. O que é essas linhas, Kiki? Essas linhas é porque quando chega o período do inverno, as paredes, como são de lama, são diluídas na chuva. E isso faz com que a água fique suja, né, toda taldada. E essa sujeira após o inverno, ela acaba decantando em cima do carago. E no ano seguinte, quando começa a produção de sal novamente, então o carago começa a ser decantado em cima daquela sujeira que ficou em cima do carago, né? Então vocês podem ver essas linhas, né? Então aqui você tem 7 anos nessa pedra. Aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e o último aqui, 7. Então vocês podem ver também, pessoal, outros modelos, né? Olha só como é bonito esse cristal aqui do carago, mas infelizmente a sujeira dentro dele, né, ele permite a sujeira durante a sua formação. Isso aqui, ó, é outra peça. As pessoas antigamente chamavam esse material aqui de maracacheta, mas ele é o mesmo sulfato de cálcio, né? Depois de análises foi provado cientificamente que esse material é esse aqui. Acontece que esse aqui tem menos de 1 década e esse aqui tem várias décadas, né, na sua formação. Isso aqui, pressão e temperatura para que ele possa se formar nesse cristal. Aqui também outro modelo, muito grande, como vocês podem ver, quase do tamanho da minha mão, e muito bonito. Agora, como eu falei, ele permite que a impureza entre durante a formação do cristal. Como eu disse antes, se você tentar lapidar isso aqui, ele vai quebrar em formas de escama, camadas. Tá aqui um aqui, ó. E eu tentei lapidar. Vocês podem ver como ela é fininha. E à medida com que vocês passam no motorzinho, no esmeril, para tentar
lapidar, ele vai se quebrando assim, em camadas, em escamas, certo? Então, pessoal, vou mostrar para vocês também aqui alguns outros formatos na própria parede. Essa parede aqui, ela foi feita há pouco tempo. O material para fabricar essa parede aqui foi retirado aqui desse evaporador. E o que é que acontece? Depois que passou o primeiro inverno, começou a diluir a parede e o carago começou a aparecer, certo? Vocês podem ver aqui, ó, tudo isso é carago. E como é bacana aí a sua formação aí. Olha só. Então vocês vão encontrar aí muitos modelos diferentes, formas diferentes, certo? Mas a maioria das formas são assim. Vocês encontram eles arredondados, certo? Então tem muito aí na parede que começou a aparecer depois que choveu e começou a diluir a parede. E aqui também embaixo, então é isso, pessoal.